Passamos, então, agora a palavra para o Michel Mohr. Professor Michel, Olá, tudo bem, oi. professora Malu? É, Ouve-me bem? o professor Michel ele vai mediar o painel Sociedade, Estudos Organizacionais e Educação. Michel, Seremos. isso a gente Perfeito. acabamos atrasando Vamos, aí o seu vamos, painel. vamos procurar ser o mais eficiente possível aqui, tá? Boa tarde a todos, né? É, nós então estamos a iniciar o painel 2, né? E temos como objetivo, aliás, Malu, tá me ouvindo bem aqui? Sim, sim, Ok, sim. ok. Né? E temos como objetivo refletir sobre algumas possibilidades, né, de contribuições do campo de estudos organizacionais para a compreensão da educação como fenômeno político-social e, é claro, organizacional. Portanto, nós assumimos aqui, né, a necessidade de refletirmos sobre as organizações educativas, né, como instituições promotoras de uma ação educativa organizada. E com essas ideias em mente, portanto, né, a partir do encontro entre os estudos organizacionais e a educação, e sob diferentes perspectivas teóricas e ênfases temáticas, neste painel temos o gosto de contarmos com a participação dos professores Robson Malacarne, Paulo Constantino e Elton Moura, a quem já agradecemos antecipadamente. Muito rapidamente, uma pequena bio, né, de cada um deles. O Robson Malacarne, ele é doutor em administração de empresas, com pós-doutorado sobre desconstrução e desenvolvimento sustentável. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em ensino de humanidade do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele também coordena a pós-graduação em extensão na mesma instituição no campus Viana. Ele tem desenvolvido estudos sobre desconstrução, extensão universitária, economia criativa e sustentabilidade, e ele também nos dá o prazer, o gosto de ser afiliado à IETORG. O Elton Moura, ele é doutor também em administração. Ele é professor efetivo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Ele é pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Práticas Sociais em Educação e Organizações, ligado à Universidade Federal de Paraíba. Ele também foi pesquisador visitante na Itália, no Instituto de Pesquisa sobre População e Políticas Sociais, e tem desenvolvido trabalhos sobre estudos organizacionais, educação em administração e gestão da educação. E, finalmente, o Paulo Constantino, ele é doutor em educação, com pós-doutorado em educação, pela Universidade Aberta de Portugal e seu doutorado pela Unesp, aqui em São Paulo. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aqui em São Paulo. Ele também é líder do grupo de pesquisa Gestão, Administração e Cultura da Educação Profissional e Tecnológica. Ele foi membro do Comitê Científico da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, entre os anos 2019 e 2023. E suas investigações têm sido dirigidas aos estudos comparados ligados às concepções gestionárias, políticas educacionais e culturas envolvidas na educação profissional e tecnológica brasileira e paulista, dialogando com outros sistemas internacionais, né? Então, nós teremos mais ou menos uma fala de cerca de 15 minutos para cada um deles, né? E receio que nós não tenhamos muito tempo para uma interação, devido ao avançado da hora, tá? Então, eu iniciaremos pelo Elton, né? Que vai focalizar mais o assunto da gestão escolar à luz da perspectiva da sociomaterialidade, né, enquanto uma das abordagens teóricas do campo de estudos baseados em prática. Em seguida, virá o Paulo, que abordará as organizações educativas à luz da teoria da complexidade, com enfoque a projetos educativos de escolas complexas. E, finalmente, o Robson, que trará um olhar à relação escola-sociedade à luz da abordagem da desconstrução, com ênfase para a extensão universitária, né? Aqui no chat também disponibilizarei alguns artigos, né, que permeiam esses assuntos, tá bom? Que poderão ser oportunamente consultados por vocês. Então, Elton, por favor. Muito obrigado. Olá, boa tarde, né? Para quem está no Brasil, boa tarde. Imagino que as pessoas que estão acompanhando de outros países, acho que também está no período da tarde, né? Então, gostaria de agradecer inicialmente ao Michel, a pessoa do Michel, né? Como pessoa que fez o contato inicialmente, como representante da equipe do evento, né? Por poder participar desse painel.
e também saudar os colegas aqui presentes, né, que vão participar também do painel e assistir. Eu vou compartilhar uma tela aqui só com alguns pontos que vão orientar a minha apresentação. E aí vocês me confirmam se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, como o Michel me apresentou, né, o meu nome é Elton Oliveira, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e as minhas pesquisas, né, os meus trabalhos, eles têm tido como base, como orientação, o estudo em gestão escolar, né, políticas educacionais, sobretudo a partir desse espectro, né, dos estudos baseados em prática e da sociomaterialidade. Então, nessa apresentação, eu pensei em fazer, nesse painel, eu pensei em fazer algo mais introdutório, porque eu não sei se é familiar a todos, né, mas pensar algumas possibilidades de se estudar políticas educacionais e gestão escolar a partir do ponto de vista, né, da perspectiva teórica dos estudos baseados em prática e mais especificamente da sociomaterialidade. E eu vou tentar explicar um pouquinho mais ou menos como é que essa abordagem ela funciona, né? Como é que ela nos ajuda a visualizar os fenômenos sociais. Então, aqui um pouquinho do que o Michel já falou, né, sobre as minhas informações. E, primeiro, quando a gente fala em estudos baseados em práticas, né, o primeiro termo que soa, né, é o que são práticas, né? Essas práticas que esses estudos são baseados são as práticas sociais, né? O que são essas práticas sociais? Para muitas abordagens teóricas, né, as práticas sociais representam aquilo que as pessoas, o conjunto de atividades que as pessoas desenvolvem no dia a dia, né? Então, essas práticas sociais, elas acabam sendo exercícios, digamos, abstrações para a gente poder entender a sociedade, não? Então, no painel anterior, a professora que estava apresentando, ela mencionou, né, o consumo, ele é uma prática social, né? Então, o consumo ele é uma prática social, a gestão escolar ela é uma prática social, né? O ensino ela é uma prática social. Então, são atividades da nossa sociedade, né, que compõem o que a gente entende a sociedade e a vida cotidiana. Então, esses estudos básicos que são chamados de baseados em prática, eles são estudos que se concentram em compreender a vida cotidiana a partir dessa noção de prática. Prática seria a unidade de análise do social, tá? Então, aqui eu apresento uma imagenzinha que representa como a gente poderia pensar a gestão educacional, né, a gestão escolar a partir de práticas, né? Práticas como um conjunto de atividades, né? Então, por exemplo, a aprendizagem, é, a, as atividades de liderança e gestão educacional, as práticas dos professores em sala de aula, né, mais voltados para o desenvolvimento didático, as práticas acadêmicas dos estudantes, né, as atividades relacionadas à avaliação. Então, tudo isso vai compor o que a gente entende ali como um grande conjunto como uma grande prática, né, uma prática social. Por que esses estudos eles focam nessa noção de prática, né? Porque isso acaba facilitando a compreensão dos fenômenos. A partir desse recorte que é feito, isso acaba facilitando o acesso a esses fenômenos. Então, assim como os outros colegas que vão apresentar, né, a gente parte da ideia de que a escola é uma organização e ela é formada por práticas, né? E uma dessas práticas vai ser a prática de gestão. Então, só para citar um exemplo, né? Essa prática nem sempre ela acontece de maneira igual, né? De maneira homogênea nos diferentes contextos. Então, ainda que existam direcionamentos, né, diretrizes sobre o que seria uma gestão escolar, né? Por exemplo, uma prática de gestão escolar ou uma prática de ensino, ela vai variar de acordo com o seu contexto. Então, eu coletei algumas imagens aí que apresento na tela, né, sobre contextos de ensino, né? Então, se vocês olharem, cada uma apresenta uma configuração, cada uma apresenta artefatos diferentes, né? Os conte o, a forma como os atores eles estão configurados é diferente, e tudo isso passa pela organização, né? Digamos, pela organização
de como os atores eles estão dispostos, né, nessa atividade. Então, vamos supor que a prática seria a prática de ensino, que é a mesma, mas ela é organizada de uma maneira diferente, ela se dá de uma maneira diferente. Se a gente for pensar, né, a gente tem uma imagem, né, mas assim, né, um dos alunos eles estão tendo um papel, digamos, de protagonismo maior, né, atuando ali junto com o quadro. No outro, uma atividade onde a professora acaba assumindo esse papel, né, de mediação, e no outro, na mais abaixo, onde há um certo aspecto ali de um trabalho individual entre o aluno e a máquina, né, o computador sendo observado, né, sendo tutorado ali pela docente, né, pela professora. Então, são a mesma prática, mas que se dão de modos diferentes, se organizam de modos diferentes. Então, se eu queria convidar vocês para pensarem também nesses atores, né? Muitas vezes a gente está acostumado, até na minha descrição eu descrevi os atores humanos, né? Mas os atores não humanos também eles fazem parte aí dessa composição dessa prática, né? Dessas práticas. Se vocês forem pensar, nas três imagens nós temos atores diferentes que dão também a tônica, né? Eles intermediam, eles influenciam, eles têm poder de agência, né? Eles viabilizam para que aquelas práticas elas aconteçam. Então, tanto a presença como a ausência desses também atores, ele pode influenciar em como a prática se desenvolve. Isso é objeto de estudo do que a gente chama de sociomaterialidade. Mas o que é sociomaterialidade, né? Seria apenas juntar social e material? O que é social, o que é material? A sociomaterialidade ela é uma perspectiva teórica que está presente em várias teorias, né, em várias abordagens. Por exemplo, teoria Torrede, a teoria da estética organizacional, a teoria da complexidade, que vai ser falado daqui a pouco por alguns colegas, e outras. São abordagens que preconizam e que consideram a presença dos elementos, que são chamados por alguns autores de não humanos, na composição daquilo que a gente entende como social. O que é que isso quer dizer? O nosso contexto social ele é formado, né, por agentes humanos e não humanos. Então, desde de quando a gente acorda, né, e as atividades que a gente vai se envolvendo ao longo do dia, vai ser viabilizada por atores que não são humanos. Então, por exemplo, se o evento está acontecendo com pessoas de várias partes do mundo, eu estou em João Pessoa, na Paraíba, alguns estão em São Paulo, outros estão em outros lugares. Isso está sendo possível por conta de um agente material que está viabilizando isso. Então, essa materialidade ela compõe. Só que muitas vezes ela entra em segundo plano em algumas análises. Mas que os autores, né, que adotam a perspectiva da sociomaterialidade preconizam é que esse olhar para esses agentes eles podem possibilitar compreensões mais ricas sobre aquilo que é social. Então, o social, para esses atores, ele é o sociomaterial, porque ele envolve tanto a agência humana quanto a não humana. Então, tem uma passagem bem que eu gosto muito dessa autora, né, da Wanda Horlikovsky, que ela diz que não há nada mais social, não há nada social que também não seja material, e não há nada material que também não seja social, né? O social e o material, o humano e o não humano, eles se imbricam no fazer da sociedade. Então, o que seria essa materialidade? Ela é sinônimo de fisicalidade? É sinônimo de coisa física? Para alguns autores, não. Por exemplo, o discurso, ele tem um grande aspecto de materialidade. Então, o discurso, ele pode, por exemplo, materializar intenções preconceituosas, né? Ele pode materializar, ele pode ser resultado de práticas, é, como eu já falei, de preconceito, né, de opressão, ou também ao contrário, né? Você também tem a agência não física de agentes como, por exemplo, a inteligência artificial, como os algoritmos. Então, por exemplo, se qualquer pessoa que hoje acessa as redes sociais, ela recebe influência, né,
material de, dos algoritmos, por exemplo. Então, isso pode influenciar nas nossas preferências, nas nossas crenças, nas nossas relações de consumo. Tá? Então, isso acaba um pouco explicando algumas, a composição de algumas ações, né, de algumas atividades. Alguns autores eles vão tratar apenas como não humanos, outros como artefatos, objetos, mas também podem ser palavras, categorias. Isso pode ser também fruto dessa materialidade. E a materialidade ela pode ser mediadora e constituinte da prática, né? Para isso, são muito utilizados dois conceitos principais, que é o de agência e o de simetria. O de agência, ele quer dizer que o elemento material, ou a agência dos não-humanos, né, dos artefatos, objetos, ele consegue ter influência na ação humana e direcionar as atividades das práticas, por exemplo. Um exemplo, se a gente for pegar a gestão escolar, né, gestão educacional. Então, o resultado em exames de avaliação, como o PISA, como o IDEB, por exemplo, pode direcionar as escolhas do currículo, por exemplo. Então, uma escola que quer ter um desempenho melhor no PISA, por exemplo, ou no resultado do IDEB, né, na prova Brasil que vai gerar o IDEB, ela pode concentrar, por exemplo, em disciplinas que são cobradas nesses exames. Então, veja, um agente material ali que materializa uma política educacional, seria uma política de avaliação, ela vai determinar nas escolhas sobre o que as crianças, o que vai ser prioridade no que as crianças, né, o que os adolescentes vão aprender naquele período. Então, acaba influenciando, acaba tendo um poder de agência naquilo ali. E a simetria é que tanto atores humanos quanto não humanos, eles se influenciam, né? Eles têm poder de agência um com o outro. Então, eles não são, ainda que muitas vezes a materialidade, ela não tem a intencionalidade, mas ela pode ter a influência. Então, na gestão escolar, né? Pegando agora o contexto da gestão escolar, como é que essas duas perspectivas, né, dos estudos baseados em práticas e da sociomaterialidade podem contribuir para pensar uma gestão escolar? A gestão escolar, nas últimas décadas, pelo menos no contexto brasileiro, ela tem uma tendência a um pensamento binário, muito focado na escola clássica, oriunda dos estudos de administração, né, como boas práticas de gestão, como referência em boas práticas de gestão, ou da escola mais crítica, que preconiza muito os estudos voltados para gestão democrática, né, gestão democrática mesmo da escola, que não seja tão racionalista, né, que não seja tão funcionalista. Porém, o que é que essas duas linhas elas têm em comum? Elas são muito prescritivas sobre como a escola deve ser. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a escola crítica, né, a escola democrática hoje o modelo de escola democrática é o presente na LDB, né, o que preconiza a LDB, por meio de modelos de gestão práticas que deveriam influenciar o cotidiano das escolas. Mas será que nas escolas a gente tem, de fato, gestão democrática? Então, como a gestão da escola ela realmente acontece, acaba que vai ser o foco desses estudos, os estudos baseados em prática, por exemplo. Focar em como a prática acontece. Se a gente for para o estudo do cotidiano das escolas, a gente vai ver que existem práticas de gestão democrática, existem práticas mais gerencialistas, digamos assim, mas também existem práticas de gestão do cotidiano, práticas de gestão de conflitos, a gestão com a comunidade, né? O relacionamento com o entorno. Então, existe um escopo muito maior que essas duas abordagens mais mainstream não dão conta. Então, alguns caminhos, já para encerrar minha fala, alguns caminhos que pensar essa abordagem mais do cotidiano, de como acontece, para poder pensar melhores formas de se fazer, e também dando esse enfoque em como os elementos não humanos, né,
os artefatos, eles ajudam a gente compreender ou a traduzir a constituição desses fenômenos, alguns caminhos de estudo já têm sido traçados por alguns autores. No caso da gestão, né? Para ensino também, tem muita gente que trabalha com materialidade para ensino, né? Como isso melhora o ensino, né? Como isso impacta no ensino, inclusive na área de gestão, na área de saúde. Mas no caso da gestão, existem alguns caminhos que isso pode gerar bons debates, né? Como, por exemplo, compreender a implementação de políticas imperativas. Então, o que é que isso quer dizer? Como é, a adoção de modelos de gestão, de instrumentos, de documentos, acaba influenciando em como a gestão escolar ela deve acontecer na escola, para o bom ou para o ruim. Então, por exemplo, alguns atores não humanos, como documentos, normativas, elas podem impactar como a escola ela se percebe como boa ou como ruim, ou o que é técnico ou o que não é técnico. E ela ajuda a circular um discurso, por exemplo, e a prática daquilo que se espera enquanto política pública. Então, por exemplo, quanto o Estado espera como política pública. Por exemplo, quando se divulga, né, a premiação por resultados de exames, né, você acaba cobrando da escola que ela tenha determinado nível de débito. Eu não estou dizendo que não tem que se cobrar, tem que se cobrar, mas enquanto isso acaba sendo política única, isso acaba determinando a forma como a escola deve acontecer, e não que ela possa pensar quais são as perspectivas dela própria. E isso acaba gerando, por exemplo, políticas de responsabilização docente. Em algumas pesquisas que nós fizemos, os docentes dizem, né, que se sentem pressionados, né? Se a escola atinge, é uma boa política de Estado, né? Se a escola não atinge o nível, né, esperado, é culpa do docente, é culpa do gestor da escola, é culpa dos alunos, mas não falta de estrutura, por exemplo, do Estado. Como o terceiro ponto, né? Como isso acaba influenciando em uma constituição de uma política de quase mercado, né? De competição entre as escolas. Então, ao invés de existir um sistema de colaboração entre as escolas, né? Onde elas pudessem se ajudar, acaba gerando um formato de quase mercado, onde elas competem entre si, e também entender a gestão do cotidiano, né? Aspectos contextuais da escola. Cada escola, ela tem um contexto específico. Então, eu não posso pensar que um modelo de gestão único, homogêneo, ele vai dar conta da escola da periferia, da escola do centro, né, da escola da zona rural. Então, a partir dessa perspectiva, a gente pode pensar em como a escola, né, e como as redes, os sistemas, eles podem pensar mecanismos, né, de que a escola ela possa pensar o seu contexto também. Pensar ações de gestão, pensar ações de melhorias mais adequadas ao seu contexto. Então, o Michel já colocou aí no chat, mas tem dois artigos aqui que a gente produziu, né? E o professor Marcelo Bispo, um mais específico sobre sociomaterialidade e um aplicado, né? Na gestão escolar, onde a gente faz umas análises, né? Algumas reflexões sobre como a gente pode utilizar essas perspectivas para pensar a gestão escolar. Então é isso, eu agradeço mais uma vez, espero não ter estourado muito tempo, e deixo meus contatos aqui para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Elton, muito obrigado pela sua apresentação. Se você não se importar, é possível segurar as pontas aí um pouquinho? E aí eu posso passar para o Minutinho. Paulo? Pode Pode, ser? pode sim. Pode passar para o Paulo? Então, Paulo, muito obrigado novamente pela sua presença. Estamos na mesma escola, só que em salas separadas, né, Paulo? Então, por favor, Paulo, é um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, Muito viu? bem. Muito prazer, Michel. Agradeço a atenção de todos, todas que estão aqui hoje, no Brasil, em Portugal. E é uma satisfação participar dessa mesa e poder atender ao convite do Michel e da organização. Me coube aqui falar um pouco a respeito da gestão das instituições educacionais como instituições complexas. E eu gostaria, portanto, de colocar à mesa aqui a ideia, a partir de provocações que
eu tenho já extraído a partir de um texto do Nuno Miranda e Silva e da professora Suzana Henriques, ambos autores portugueses, com os quais a gente tem trabalhado também aqui em Brasil e nos nossos programas de pós-graduação. Falo também a respeito de uma experiência que acumulei ao longo de anos, lidando com a supervisão de escolas, diretamente, por mais de uma década, diretamente em supervisão de escolas, e outra década, praticamente, atuando em coordenações, em assistência de direção, que também considero importantes aqui trazer à mesa para poder refletir também um pouco sobre esse aspecto da instituição complexa. E por complexidade aqui, eu gostaria de enunciar, em primeiro, que se trata de um conceito bastante difundido, mas que eu gostaria de operar aqui com vocês em relação à capacidade que essa complexidade hoje em dia ganhou nas instituições educacionais escolares, de revelar o poder de interação e de relacionamento entre os agentes. E como esses relacionamentos e interações, por sua natureza incerta e complexa, naturalmente complexa, também gera complexidade em termos educacionais e organizacionais. Portanto, essa natureza e essa ontologia dos ambientes emerge de uma contradição imediata entre aquilo que se espera da instituição educacional, e mais especialmente das escolas, e aquilo que realmente acontece no cotidiano de uma instituição dessa natureza. Tratando-se, portanto, aqui de reunir aspectos ligados à ciência, aos estudos organizacionais, à administração educacional, que nós vamos tratar um pouquinho sobre essa gestão de instituições educacionais, tratando-as como ambientes complexos. Então, em oposição a um ambiente completamente ordenado, né, e organizado, sob o ponto de vista cartesiano, baseado em previsibilidade, em linearidade, em relações de causa e efeito muito bem delineadas, o termo complexidade, tal como o Edgar Morin nos colocava, apresenta-se como tecido em conjunto por diversos agentes. E essa tessitura conjunta, por certo, também é o que introduz uma boa dose de incerteza, de indeterminação na natureza do trabalho. Somando-se a isso, claro, a natureza de indeterminação dos processos ainda que se tenha planificação, estamos aqui advogando de maneira contrária ou refutando um possível planejamento, como já foi também destacado aqui nas falas anteriores dos colegas, mas se trata aqui de avançar sobre uma estrutura que se supõe, por vezes, muito rígida, de organização de planejamento, e que simplesmente, do ponto de vista prático, não se sustenta no cotidiano das instituições educacionais e, muito especialmente, nas escolas. Então, em primeiro, eu acho que nós podemos assumir 3 momentos aqui rápidos. O primeiro deles é assumir que instituições educacionais, em especial as instituições escolares, são ambientes complexos. Portanto, não se sujeitam àquilo que eu trago em segundo momento, que, sendo uma instituição complexa, será necessário, em alguma medida, abrir mão de um sonho que é caro para os administradores, que é o da plena correspondência entre o trabalho prescrito e o que é realizado numa instituição dessa natureza. Em terceiro lugar, portanto, examinar o que seriam alguns paradigmas que poderiam nos auxiliar aqui a nortear essa gestão de sistemas e unidades educacionais que possuem natureza complexa a partir desses marcos iniciais. Modelos de gestão e administração educacional, eles advêm de formas empresariais de encarar a educação. Isso, com certeza, é algo consolidado nos estudos educacionais. A nossa herança e base lá atrás, nos primeiros estudos, ainda no início do século XX, quando esses estudos se organizam e vão ser departamentalizados nas universidades, eles advêm diretamente dessas demandas provocadas pela administração clássica. Entretanto, esses elementos, como visão, diagnóstico, objetivos, metas educacionais, que foram erigidos sob essa lógica, por vezes não se coadunam aos objetivos e resultados que as escolas e instituições educacionais efetivamente obtêm. E, portanto, trata-se de uma lógica que merece, ao menos, ser questionada. Justamente porque essa complexidade da escola pode ser perturbadora para aquelas que têm de lidar com essas incertezas e com a indeterminação da atividade de ensinar e as expectativas de aprendizagem.
Nesse sentido, é o que eu chamo de perturbador aqui, porque tira do lugar, porque desloca aquele eixo que se prevê como único, como que deve ser seguido por todos, para um ambiente agora em que essas tais perturbações vão gerando outras movimentações, outros ciclos concêntricos, que poderíamos usar como imagem aqui para falar desses deslocamentos possíveis. Então, em que medida, portanto, nós abandonamos, dentro das instituições educacionais de natureza complexa, uma ideia de gestão e administração empresarial, e, portanto, baseada na prescrição, para um modelo aberto e participativo. Então, aqui imediatamente estão implicadas questões ligadas à participação popular, que estão sendo já debatidas, retomadas nos decretos-lei portugueses, na LDB do Brasil, no Plano Nacional de Educação Brasileiro. Então, você tem sempre esse apelo à autonomia das instituições e também ao apelo à democracia, ao modelo democrático de gestão dessas instituições escolares. Por certo, as escolas não são empresas, como o Laval já afirmava. E essa realidade que reúne pessoas com interesses divergentes também não nos permite tratar a escola como uma comunidade afetuosa, onde esses grupos se agrupam espontaneamente ou por interesses comuns, como acontece em outros tipos de associações de natureza religiosa, por exemplo. A ideia também de família não se suporta, né? Está aqui completamente descartada também. Mas a ideia de que nós podemos falar num agrupamento de pessoas que tem que lidar com certos interesses em comuns e outros tantos divergentes, reforça uma vez mais a ideia dessa complexidade. Trazendo novamente aqui a ideia que o professor Suzano Henriques trazia para a gente, o impacto dessa complexidade muitas vezes tem se mantido submerso. Para esses dois autores, essa submersão tem sido notável nos sistemas educacionais que eles têm examinado. Eu acrescento que, além dessa submersão, nós teríamos também a subjugação dessa complexidade no campo da gestão. Porque o próprio Estado, né, o Estado brasileiro, o Estado português, espera, em certa medida, linearidade funcional naquilo que faz, nas suas escolas básicas, na sua universidade, sob pena de se ver diante de um fracasso nas métricas de avaliação, nas avaliações em larga escala, ou a perturbação à ordem burocrática que tensiona especialmente a educação pública desses países. Então, entendo que uma chave para nós pensarmos também, a partir daquilo que o professor José Pacheco trazia em termos de uma centralização e descentralização, quando ele falava das planificações, das políticas curriculares, também se aplica aqui àquilo que nós observamos na gestão e na administração educacional, porque também nós temos, a todo tempo, o Estado promovendo esse movimento de centralização e descentralização, que ora é destensionado ou tensionado nos discursos e também nas práticas. Concede-se alguma autonomia, depois retira-se a autonomia. Oferece-se autonomia nos discursos, retira-se a autonomia nas práticas. O tempo todo nós lidamos, portanto, com esse permanente tensionamento na questão da autonomia e da participação social nas organizações educacionais. Uma possível chave, portanto, para essa emergência seria defender uma autonomia irrestrita, que deveria ser aprofundada com natural responsabilidade, com a responsabilização dos agentes educativos e com o devido suporte do Estado, que não poderia também se retirar completamente, pelo menos da maneira como nós entendemos, das suas obrigações para com a educação, especialmente a educação pública dos nossos países. Tal autonomia está prevista já em lei, como eu mencionei, mas precisa ser a todo tempo retomada, reiterada nas relações educacionais que nós temos observado. Esse caráter linear, portanto, da administração escolar poderia ser expandido, uma vez que nós, ao pensarmos em planos de gestão, em atividades que poderiam continuar sendo desenvolvidas, não se trata, uma vez mais, de abandonar os planos de gestão, uma planificação mínima, mas evitar a necessidade de sedimentação, de excessiva rigidez, que estou da natureza complexa das instituições escolares e educacionais que eu tenho me referido. Acho que é possível falarmos aqui, em primeiro, adotar experiências, como já foi até lembrado aqui anteriormente pelo professor Elton,
retomar experiências de gestão mais ajustadas à realidade local, evitando as atividades que sejam integralmente prescritas. Isso é especialmente problemático em grandes redes de educação pública. No Brasil, aqui, nós mesmos, Michel e eu, trabalhamos em uma rede de educação pública, profissional, localizada no estado de São Paulo, que cuida de mais de 223 escolas e outras 77 faculdades de psicologia, que faz algo semelhante ao que fazem os institutos politécnicos, também em Portugal. Fica virtualmente impossível você integralizar essas prescrições de gestão, ao mesmo tempo que você anula as experiências ajustadas ao ambiente local, ao cotidiano. Um outro aspecto que eu considero também importante para podermos assumir esse paradigma de complexidade das instituições educacionais, assumir essa gestão a partir de grandes áreas, e no caso da educação profissional e tecnológica, por exemplo, a partir dos grandes eixos tecnológicos, evitando, portanto, a excessiva especialização e compartimentação, não apenas dessas instituições, mas também das áreas que elas abordam dentro da sua organização. É claro que isso na educação profissional e no ensino superior nos parece especialmente desejável, mas também tem a sua importância no aspecto da educação básica de crianças e de jovens também. Essas experiências de gestão precisam ser também, na perspectiva aqui, devidamente localizadas, né, ajustadas ao ambiente, seguras, portanto, sendo permitida a qualquer momento a retomada ou o abandono dessas experiências em favor de outras mais ajustadas, e podem correr também em paralelo, que é necessariamente um prolongamento dessas experiências, uma vez que elas possam ter ou não êxito, de acordo com os ajustes que sejam feitos dentro das instituições educacionais. Também a ideia de lidar com trajetórias, ao invés de metas mensuráveis, fixas e irredutíveis. Novamente, não se trata aqui de abandonar metas, porque incessantemente nós permaneceremos, do ponto de vista nacional e internacional, sendo cobrados por essas metas. Mas, de alguma maneira, tanto metas quanto trajetórias podem ser maquiadas, burladas, evitadas, de alguma maneira, pelas instituições, utilizando subterfúgios, maneiras que as organizações sabem como lidar, né? A partir da ideia de táticas e estratégias adotadas notadamente em diferentes campos. Então, não se trata aqui de abrir mão de metas em favor de algo que seria mais ou menos confiável, mas essa confiabilidade é emprestada justamente pela credencial desses administradores, desses gestores, e dessa confiabilidade oferecida pela comunidade em conjunto, em autonomia, de modo democrático. O que se espera, portanto, aqui é uma passagem de metas fixas, excessivamente planejadas e codificadas, para uma ideia de trajetórias esperadas em função de planificações mínimas, curriculares, institucionais, que deverão continuar acontecendo. Outra ideia também é se manter uma certa coerência com esses modelos. Os indivíduos, como eu mencionei, faz parte da ideia de organização complexa, possuem interesses difusos, divergentes, mas o que pode uni-los em função de uma única gestão e modelo de administração é uma certa coerência com esse modelo, a partir de ideias que compartilhem, que coadunem, em detrimento à obediência irrestrita, irrefletida, a uma visão única. E, portanto, são esses os apontamentos que eu tinha para trazer para vocês. Bem rapidamente, gostaria de agradecer ao Michel, ficarei à disposição aqui, Michel, também, nos próximos passos. Aqui. Muito obrigado a todos e todas. Somos nós quem agradecemos, Paulo. Muito obrigado, sempre é um prazer, um gosto enorme ouvir você. E já aproveito e passo a palavra ao professor Robson Malacarne, novamente. Professor Robson, tudo bem? Muito obrigado novamente, viu? Tudo bem, mano? Beleza, prazer em revê-lo aí, Michel. Vamos lá. Tá ouvindo bem? Tá bem a conexão? Tranquilo? Está ótimo aqui para a gente. Tá fluindo? Então tá bom. Não, agradecer mais uma vez o convite, né, de fazer parte desse painel, dessa discussão. O nosso propósito aqui vai ser trazer algumas reflexões, né, com relação à organização educativa, né? Então,
acompanhei já as discussões que aconteceram, né, anteriormente, então bastante feliz de ter essa oportunidade de compartilhar, né, algumas reflexões que faremos agora, né? Eu vou trazer uma questão provocativa, né, considerando aqui o adiantado do horário, e a partir dessa questão vou trazer alguns elementos e colocar à disposição para a gente poder aprofundar o debate em outros espaços, né, e também aqui, se for possível, a gente está à disposição. A pergunta-chave que eu trago aqui enquanto provocação é como a organização educativa traduz-se na extensão. A nossa intenção é trazer dois olhares para esse debate: o olhar da tradução e o olhar da desconstrução, para pensar a extensão. A tradução, né, ela pode ser compreendida de vários modos, né? O que a gente traz de perspectiva aqui é olhar para a tradução como uma experiência de leitura, né, marcada por desvios de sentidos, rastros, e que podem, né, ser lida, essa tradução pode ser entendida a partir do movimento da desconstrução. A desconstrução derridiana, ela é uma tomada de posição no próprio trabalho que diz respeito a estruturas políticas, competências e desempenhos. Então, a gente traz essas duas perspectivas de tradução e de desconstrução para buscar responder como que a organização educativa, né, ela pensa, ela se traduz na extensão. A gente traz um modo de olhar também para a organização educativa a partir dos think tank. E por que a gente traz esse elemento, né? Aqui no Brasil, a tradução dessas instituições, né, que acabam pautando discursos tanto das organizações educativas formais e também das não formais, ela foi traduzida como fábrica de ideias. É como se fosse, como você tivesse grupos de reflexões e podem ser formados tanto por instituições públicas ou privadas que acabam pautando algumas discussões, né, na área. E como a gente está trazendo a desconstrução e a tradução para pensar essa questão, a gente começa a olhar primeiro pela tradução ao pé da letra, né, bem direta da palavra think tank, que pode ser, né, compreendida como tanque pensante, como reservatório, como cisterna. Então, são várias opções de traduzir essa palavra. E aí, por isso que eu fiz questão até de trazer essa figura, né, que o nome dessa figura é tanque pensante, né, ela é do artista americano que é o Jason, que acaba provocando algumas reflexões, né? Se a gente olha para a organização educativa como esse grupo de reflexão isolado, né, muitas vezes da sociedade, e que busca pautar discussões sem considerar o outro, né, sem acolher a perspectiva do outro, muitas vezes você repete essa imagem, né? Um tanque pensante que impõe suas ideias e suas perspectivas para a sociedade sem considerar as singularidades, sem considerar as perspectivas e fazer, de fato, impacto nessa sociedade. Dentro da leitura da desconstrução e da tradução, como eu já disse foi colocado no slide anterior, você trabalha com dicotomias, com ambiguidades, com rasuras, e a gente ousou, né, fazer uma rasura nessa palavra do think tank para pensar numa outra perspectiva, um outro pensamento. Então você tem esse pensamento tanque pensante, blindado, e você tem o pensamento cisterna, que é um outro modo de traduzir a palavra. Isso nós aprofundamos essa discussão no artigo que foi publicado junto com a Janete no Trabalhos em Linguística Aplicada em 2020, onde a gente demonstra essa possibilidade de um pensamento cisterna, da organização educativa, ela se posicionar como uma organização que acolhe, né, numa postura de autoridade absoluta, acolhe o outro em sua singularidade. Por isso que a gente destaca aqui essa rasura na palavra, que não muda a pronúncia, mas muda a escrita e abrindo oportunidade de pensar de outros modos. Achei prudente trazer uma experiência do Centro de Referência das Juventudes, que foi um projeto de extensão coordenado por nós, onde a gente teve a oportunidade de
trazer essa reflexão do pensamento cisterna, né, de um outro olhar para a extensão. O CRJ ele é um projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, aqui no governo do Espírito Santo, né, que aqui é um estado da região sudeste do Brasil, e a proposta dos CRJs, enquanto projeto, né, é consolidar-se como ambientes abertos, acolhedores das juventudes em sua diversidade, com atenção e cuidado. Dentro dessa perspectiva, a gente traz uma metodologia que ousamos chamar de cisterna. Então, fazer esse passo a passo é importante, né? Então, nós temos um modo de olhar para a organização educativa à luz de uma desconstrução de uma palavra de uma organização chamada think tanks, né? Que são esses que buscam disseminar determinados discursos e impor suas vontades, muitas vezes, sobre as organizações educativas formais e informais, e na medida que você faz essa desconstrução em camadas, você traz um outro pensamento, que é o pensamento cisterna. Então, dentro da desconstrução, eu posso trazer um repensar dessa palavra, para, a partir disso, repensar discursos e repensar acontecimentos, no caso, ousando olhar para a organização educativa. A palavra cisterna, né, ela se refere, né, apesar de ter a mesma expressão, né, a mesma fonação da palavra que se refere ao reservatório, né, já que cisterna é um projeto social que acontece aqui, principalmente na área do Nordeste, e a gente fez uma ousadia aqui enquanto proposta metodológica. Então, você substitui a palavra, utiliza o prefixo cis e também o terna. Então, com isso, a proposta, como está dito aqui no slide, é justamente você pensar que é necessário, sim, ter um sistema, ter uma organização, todavia, também você precisa, essa organização ser acompanhada pela acolhida, né, em termos de autoridade, da singularidade do outro. É interessante que esse algo, né, esse modo de pensar também já foi, de certa forma, exposto pelos colegas de painel aqui, né? A importância de considerar essa singularidade do outro sem abandonar, né, sem dar devida importância para um sistema de gestão. Nesse sentido, eu trago uma aplicação dessa metodologia cisterna por meio de um caderno metodológico, e aqui essa imagem que eu queria compartilhar com vocês que estão acompanhando esse painel. É uma imagem de uma cisterna em funcionamento, e aí a lógica é qual, né? Você tem situações de seca e situações de abundância de água. A proposta, principalmente no Nordeste, isso é algo muito comum no Nordeste aqui do Brasil. E essa tecnologia, ela armazena, né, esse reservatório no período de abundância para ser utilizado, né, essa água no período de seca. E isso é muito comum no Nordeste, porque 6 meses, muitas vezes, você tem de chuva e 6 meses de seca. Trazendo para a ideia da metodologia cisterna, e a aplicação que foi feita no Centro de Referência, a gente acolhe, a postura é acolher a diversidade e a singularidade, e aqui você tem a questão da leitura do território, a importância de reconhecer as redes que possuem nesse território, e você vai acolhendo nessa cisterna essas singularidades. Para que, a partir disso, né, dessa síntese nesse caderno metodológico, você tenha um reservatório de conhecimento para que ele não dissemine modelos, mas ele dissemine questões que possam inspirar práticas nesse território. Então, eu vou trazer uma das questões que foram inspiradas nesse processo, né, que foram reveladas nesse processo. Uma questão é: há eventos catalisadores no território que podem ser potencializados? Então, muitas vezes, o papel, né, da universidade entende-se que ela deve levar conhecimento para esses territórios, né, de jovens periféricos, de comunidade. Mas a provocação que a gente faz aqui é: primeiro, você reconhece que nessa comunidade há saberes, há potências, há conhecimentos que devem ser valorizados, e, a partir desse diálogo com a comunidade, com o território, você vai criando quase que um caderno de campo, né, como a gente está chamando aqui de caderno metodológico, para inspirar mudanças nesse território a partir desse diálogo constante.
concluindo a nossa exposição, né, dentro do tempo que foi exposto aqui, eu falei de um artigo e eu tive o prazer de desenvolver 2 artigos sobre a discussão de extensão. Um foi com o Michel, né, também com o Fábio, com o Emerson, e também teve um outro que justamente sistematiza essa metáfora cisterna em busca de uma metodologia de extensão baseada na desconstrução. E é esse slide final que eu gostaria de detalhar brevemente para concluir minha exposição e ficar à disposição aqui da discussão, né? Nós reconhecemos que há metodologias de extensão, metodologias de ensino e metodologia de pesquisa. E essas metodologias, elas passam por um processo de tradução. Essa tradução pode ocorrer pela linguística aplicada, pela pedagogia da aporia, pela pesquisação, pela pesquisa colaborativa e pela leitura também de uma educação libertadora. O que a gente traz aqui pela metáfora cisterna é que muitas vezes a gente tende a organizar essa discussão de extensão por meio de uma lógica em etapas, né? Então, você tem primeiro o ensino, depois a pesquisa e depois a extensão. E o que a gente observou nessa aplicação desse caso, dessa metáfora cisterna enquanto metodologia, é que esse movimento ele acontece de modo único e singular. Você não consegue reconhecer etapas nesse percurso. Você vai ter uma aplicação. E essa tradução, ela, se a gente pode ousar e dizer que é de mão dupla. Então, você leva a saber, você traduz esse saber que está na academia, mas também você, ao mesmo tempo, é questionado pela prática desse território a repensar modelos, a repensar a extensão, não apenas como transferência de conhecimento dos institutos, da universidade, para as comunidades e territórios. E esse desafio de repensar a extensão é fundamental, porque, né, um desafio que está colocado hoje é a curricularização da extensão aqui nos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia e nas universidades. E a gente espera colaborar com essa discussão, ter colaborado com essa discussão hoje aqui nesse painel, agradecendo mais uma vez o convite do Michel e de toda a organização.